Observatório da Imprensa, Filmes BO. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Como vocês veem, o assunto é cinema. E cinema BO, baixo orçamento. Um segmento que movimenta produtores, técnicos, artistas, roteiristas para realizar um sonho nas telas. No mundo e aqui no Brasil, a indústria do audiovisual já passou por muitas, mas muitas transformações. E segue viva, por isso mesmo. Os holofotes se acendem novamente no Rio de Janeiro com a tendência de produções de baixo orçamento. E não apenas documentários, apropriados para séries televisivas, canais de TV por assinatura, trazem para os telões e as telinhas do Brasil um elenco de temas, história, rostos, realidades. Na busca para reencontrar a sua vocação, a antiga capital federal já é o maior polo de audiovisual do continente, com a forte presença, é óbvio, da Central Globo de Produções. Com o cinema de rua, câmera na mão, muitas ideias na cabeça e, sobretudo, muito profissionalismo, o Rio volta aos cartazes. A Lapa, berço da música, da boemia, da malandragem, o que vocês quiserem, é tema e cenário de um documentário sobre o samba e, como tantos similares, realizado com baixo orçamento, BO. Juntos comigo estão 3 expoentes desse segmento, verdadeiras estrelas desse setor, que tem muito idealismo e pouco financiamento. O cinema já foi declarado morto diversas vezes, desde a consolidação da televisão como veículo de massas. O vaticínio seguinte também não se consumou. Só sobreviverão as superproduções com grandes orçamentos, pois filmes baratos arrebataram grandes prêmios e tornaram-se sucessos de crítica e bilheteria. Então se decretou que não há vida nos estúdios fora do eixo Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália, pois aí estão as florescentes indústrias cinematográficas da Índia, China, Japão, Polônia, Argentina, Grécia, Espanha, México, Brasil, Rússia e tantas outras. O cinema brasileiro já teve a fase do cinemão nos anos 50, com os grandes estúdios paulistas, Veracruz, Maristela, Multifilmes e Quinofilmes, engajados em projetos ambiciosos e quase nunca com retorno à altura. E o Rio de Janeiro? O Rio é um caso à parte, e não por ser um cenário deslumbrante. Antes mesmo do pretensioso cinemão paulista, funcionaram aqui, pelo menos, 2 estúdios com uma produção regular e filmes extremamente populares e comerciais. A Cinédia, fundada em 1930 pelo jornalista Adhemar Gonzaga, é considerada a precursora, com uma produção regular de 2 ou 3 filmes por ano, entre melodramas, comédias e musicais, com as grandes figuras do rádio. Seus grandes estúdios no Alto da Tijuca foram depois utilizados para a gravação de telenovelas. Outro polo cinematográfico carioca localizava-se não muito longe daqui, no coração da cidade, a Atlântida, com uma produção regular de chanchadas pré-carnavalescas, comédias baratas e sátiras circenses, herdeiras da era do rádio ou do teatro de revista trazido de Portugal. Em oposição ao cinemão paulista, surgiu e desenvolveu-se no Rio, nos anos 50 e 60, o famoso cinema novo, descendente direto do neorrealismo italiano, o cinema de rua, às vezes com toques épicos, dos mestres russos e consagrado internacionalmente. Ana, como é que... Você está com uma frase, Rio mais cinema e menos cenário. Rio mais cinema, menos cenário. Quer dizer, é uma revolta contra aquela visão que o Rio era apenas um set, não é? Na verdade, o Rio mais cinema, menos cenário é um movimento, né, de pessoas que trabalham no setor do audiovisual carioca, não só cineastas,
não só realizadores, mas também distribuidores, produtores, críticos de cinema, público também. Enfim, a gente agrega quem faz e quem assiste, pessoas que gostam de cinema, que amam cinema, que curtem cinema e que querem ver mais produções cariocas. Então, o que esse movimento pretende é que mais filmes cariocas sejam feitos. Tem, sim, muito dinheiro atualmente no audiovisual, né, no Brasil, no Rio, porém, a gente precisa acessar esses recursos. E os filmes não comerciais não conseguem acessar esses recursos. Tem espaço para todo mundo. A gente também quer o nosso espaço. Claro. Vidigal, começando com a sua história, o seu nome não é Vidigal, não é? Eu acho que você fez uma opção, não é? Conta essa historinha. É porque eu sou ator também, sou cineasta, e eu fiz um filme do Cacá Diegues, chamado Veja Esta Canção, há muitos anos atrás. Eu tinha 11, 12 anos de idade. E aí eu descobri que eu poderia escolher qualquer nome artístico. E aí eu falei, eu quero o Vidigal, não só pela estética, mas pelo lugar onde eu vivo. Que eu sempre tive um orgulho de morar no Vidigal, enfim, de conviver com aquele núcleo popular, que é o núcleo que eu convivo. E aí eu escolhi e acabou... Colando, e vou te falar, abriu muitas portas. Eu lembro que a minha mãe, ela é empregada doméstica, e ela teve um patrão dela que falou para ela que ia fechar portas. Falei, esse nome vai atrapalhar a carreira dele. Pelo contrário, esse nome abriu muitas portas. O Vidigal é um lugar especial. Ele realmente... Não era do ramo. Não era. Não entendia nada de marketing, nada disso. Cavi, e essa história? Quer dizer, dinheiro há. Disposição de fazer um polo de audiovisual alternativo também há. O que está atrapalhando mesmo? É falta de definição? Na verdade, o objetivo dos políticos que trabalham com a grana do cinema, Ancine, todos esses outros órgãos, eles querem criar um mercado no Brasil de cinema. Que é legítimo. Que é ótimo, que é legítimo. Só que hoje em dia as pessoas estão vendo muito comédias, e basicamente comédias com atores famosos, com um perfil parecido muito com o que vem da televisão. Então eles estão investindo muito nesse caminho. E os outros filmes que a gente gosta de fazer também, que a gente também gosta de ver, como documentários, filmes mais autorais, filmes às vezes mais artísticos, que fazem as pessoas refletirem, repensar o nosso país também, não tem tanta bilheteria, as pessoas não vão muito ao cinema ver esses filmes, e acaba que por causa disso, a gente está sendo um pouco contemplado e não está aproveitando esse dinheiro todo que existe também, entendeu? Né? E só para a gente introduzir o assunto, o que me ocorre de mais parecido, vocês nem eram nascidos, nenhum de vocês, os pais provavelmente já estavam namorando, é o cinema, o neorrealismo italiano, que tem aí semelhanças, logo depois da guerra, uma busca de nova temática, novos rostos, nova forma de atuar também, não é? Porque eles quebraram tudo. O que vocês propõem nesse sentido de conteúdo? O cinema é amplo, né? Então, cabe tudo. O que a gente quer, o que essa nova geração está pretendendo, eu acho que a resposta é muito ampla, porque há várias subjetividades, né? E tem espaço para todo mundo, para todo tipo de cinema. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer, a gente quer se expressar da nossa forma, né? Então, cada grupo tem uma maneira de se comunicar, tem um desejo, né, a ser expresso, que é diferente. O meu é diferente do Cavi. Mas tem uma linguagem própria? Não, são várias linguagens, né? As linguagens são amplas e cada vez mais elásticas, né? A internet, hoje em dia, a comunicação está muito ágil, a linguagem modifica a cada instante, né? Então... Luciano, o que eu vejo, já fui cinéfilo há muitos anos atrás, de novo, quando vocês não eram nascidos, mas o que eu vejo são os padrões dramatúrgicos hoje que dominam o país, dramatúrgicos e culturais, não é? Estéticos também, que vêm das telenovelas, que é de uma pobreza, é uma coisa primária, não é? A sequência sempre começa com uma porta abrindo e aí alguém fala alguma coisa e fecha a porta e corta para alguém entrando em outra. Quer dizer,
sabe, uma pobreza narrativa muito grande. Vocês pretendem trazer roteiristas para rediscutir essa dramaturgia imperante no Brasil, né? Então, você falou de uma dramaturgia padrão, né? A gente não só pretende, como isso já existe. O que está acontecendo é o seguinte, depois do digital e da internet, o mundo mudou. O cinema sempre foi uma arte muito cara. A gente teve acesso às ferramentas. A gente vive num país atual plural. A gente vive num país diverso, até de audiovisual, falando de uma forma plural. Só que, assim, a gente não quer só ficar restrito aos festivais, entendeu? A gente quer que que esse espaço que existe, ele seja democrático. Então, assim, a gente teve acesso à ferramenta, já existe isso. Já existe roteiristas com novas linguagens, com nova dramaturgia, querendo mostrar. Existe uma sede de mostrar muito grande. Hoje a gente tem o índio, o cara que mora na favela faz filmes, entendeu? A gente tem isso acontecendo. Só que isso está restrito. Então, isso é que está gerando um certo estopim. Então, o que precisa é só abrir essa coisa, que a gente chama de democratização, organizar a coisa para que seja visto. O Brasil é plural. Eu aprendi uma coisa no teatro que a arte é o espelho da sociedade. A gente vive num momento agora de mídia que a sociedade não está sendo representada. Eu não consigo ver a sociedade ali, entendeu? Realizadores de filmes de baixo orçamento, os BO, têm dinâmicas diferentes de produção e de distribuição. O ponto em comum, a igualdade de todos, é a dificuldade de captar recursos, seja em editais ou através de empresas. Eu adapto a minha história para aquilo que eu posso fazer. Então aí vou minimizando os custos da produção. O cinema de guerrilha tem trash, tem comédia. A gente se adapta a um problema social, que foi um buraco que abriram aqui nessa rua. Caiu um senhor de 70 anos dentro do buraco. E dentro desse contexto, nós fizemos uma pescaria. Arrumamos uma vara com nylon, buscamos uma sardinha, um caranguejo, uma bota velha. Fizemos uma comédia chamada Pesca e Pague. Tudo na vida do cinema de guerrilha começou sem querer. Eu tinha ganho uma câmerazinha do Cine Cufa, foi um festival que nós ganhamos. Eu ia fazer uma rifa com essa câmera para arrumar um dinheiro. E a gente tinha acabado de finalizar o enterro do anão, estava num bar, caiu uma mosca, caiu uma abelha dentro do copo do Fernandão, que também fundou o cinema de guerrilha com a gente. Aí o Vitor pegou aquela câmera, estreou aquela câmera filmando a luta pela sobrevivência daquela abelha naquele copo. Como eu sou escritor, sou roteirista, eu falei assim, vou fazer uma sketchzinha aqui. Ficou um curta legal de 1 minuto e meio, eu falei, caramba, não vou mais vender essa câmera, não vou mais fazer rifa com essa câmera, vamos fazer mais filmes com essa câmera. Mas no segundo curta, nós fomos expulsos desse bar, porque a gente começou a dominar muito o espaço. O J. Oliver, que tinha essa birosca aqui, eu falei assim, por falta de bar não é problema, que eu tenho a minha birosca lá, vamos fazer lá. Daqui virou nosso ponto de cultura hoje, que é o Bar do Caramujo, onde a gente tem o cineclube de guerrilha. Nós pegamos os filmes de outras pessoas que não tem espaço e exibimos aqui, colocamos a lona aqui, uma tela de cinema improvisada. E por que fazer cinema aqui na Baixada? Talvez seja por isso, para dizer que é possível fazer cinema em qualquer lugar, na Baixada, na periferia, na favela. Por que não pode ser feito cinema em São João de Meriti? Olha, eu já pensei em desistir várias vezes de fazer cinema. E eu agora desisti de fazer cinema. Por quê? Quando eu pego um filme e ele é selecionado para um festival em qualquer canto do país, quando o Cacá Diegues lança na sua biografia o cinema de guerrilha da Baixada também como cinema independente que é possível dar certo, é isso que me faz continuar fazendo. Porque a gente briga muito para fazer cinema aqui.
Então, cada gota de suor que sai, que tem essa resposta, valeu a pena. Davi, fala um pouco sobre esse mundo misterioso da captação. Como você bem explicou agora no início, é muito difícil, é muita gente concorrendo nos editais, poucas empresas interessadas em filmes mais autorais. Então, por exemplo, no meu exemplo, eu vou muito atrás de parceiros, isso quer dizer amigos, quer dizer canais de televisões. Eu produzo quase todos os meus filmes em parceria com canais de televisões. Apesar da gente às vezes falar mal da TV, são as TVs que estão me ajudando hoje em dia a fazer meus filmes. E é isso, é pensar formas diferenciadas, né? Que essa forma convencional, que já vem há algum tempo, acaba que não funciona tanto para o pessoal que está começando, o pessoal que ainda não está estabilizado ou que busca um cinema mais autoral. Então, assim, são canais de televisão, são parcerias com empresas de finalização, de equipamento, atores que ficam sócios do filme. São várias ideias, eu até dou um curso, como fazer um filme de baixo orçamento e novas formas de produção, que justamente tenta repensar de uma forma criativa essas outras formas possíveis, que estão possibilitando todo mundo aqui poder fazer filmes. O Observatório da Imprensa faz um pequeno intervalo e volta em instantes. O Observatório da Imprensa está de volta com o raio-x das produtoras independentes de cinema, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Como é que a gente pode começar pelo fim, começar pela história, começar pela dramaturgia, pela estética, pelo rosto, pela forma de atuar, não é? Porque, de novo, a minha preocupação é que o Brasil, 60 milhões de brasileiros, 70, não sei qual é a audiência da nossa dramaturgia, está acostumada com uma estética que não tem nada a ver com o que vocês querem. Como é que a gente pode fazer essa virada? Entrega uma câmera, né? Cada um pega suas câmeras e começa a filmar. Acho que começa por aí. Todo mundo tem direito a filmar. A gente fala de cinema, a gente fala de política, né? A gente tem o privilégio de viajar o mundo e a gente percebe que lá fora as pessoas querem ver esse Brasil diverso também, não é só uma coisa nossa. E as empresas, os editais precisam investir nessa geração que está borbulhando de ideias, de vontade de mostrar essa cara que o Brasil tem, que é essa cara colorida que a gente tem, que não está na tela. Assim, não está na tela no sentido de mídia, sentido grandioso. Então é isso. Eu acho que é os investidores, as empresas, como você falou, o governo, enxergar isso. Porque a gente vai mostrar um Brasil para dentro e para fora diverso, bonito e colorido. E político. Que eu acho que eu vejo cinema, poesia e política. Pois é. O Vidigal tocou num ponto aí que eu acho importante. Quando nós falamos em baixo orçamento, baixos custos, tem aí o problema da tecnologia, que hoje as grandes tecnologias de HD e não sei o que, elas estão baixando, mas de qualquer forma é um diferencial, quer dizer, custa mais caro hoje talvez comprar uma câmera em HD, não sei, o problema da tecnologia já está resolvido pela produção em massa de equipamentos? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais... Elas estão aceitando melhor, por exemplo, antigamente você fazia um filme, se a qualidade não tivesse muito boa, a resolução não tivesse fraca, as pessoas falavam que o filme era ruim. Hoje em dia as pessoas aceitam melhor isso. O importante não é tanto a qualidade técnica, é o conteúdo que está sendo falado. Se aquele conteúdo ali tem a ver esteticamente, usar uma câmera de celular, mesmo que a resolução seja menor, o pessoal aceita, vê e gosta. A própria televisão, né? Hoje em dia já trabalha com imagens Sim, não tradicionais. Mas aí no jornalismo, né? Eu estou me referindo porque antes de vir aqui eu dei umas piadinhas aí na dramaturgia das noites brasileiras e o negócio é muito quadrado, não é para dizer perfeito, a iluminação, não sei o quê, mas é caro, não é? Mas isso que você falou mesmo também, às vezes essa perfeição, essa estética do mais bonito, do perfeito, fica falso. E aí você não consegue enxergar essa realidade que o Brasil tem, assim, o povo. Por exemplo, você vai mostrar uma favela, tudo é lindo, tudo é brilhando, tudo iluminado. Cadê a sombra? Cadê a roupa foi comprada hoje de manhã, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa pasteurização vem muito dessa coisa que a TV o jornalismo procura, né? E o cinema, eu acho que
tem um pouco essa preocupação mais do real, mas de mostrar como que a pessoa é mesmo, assim, não precisa disfarçar e botar a pessoa tão bonita assim. Eu uso muito nos meus filmes isso, às vezes as próprias pessoas que estão passando viram os figurantes dos nossos filmes também. A gente não tem grana para contratar 200 figurantes, a gente vai e usa no lugar que as pessoas estão passando ali e usa isso a favor. Esse é assunto que o Cavie levanta dos atores, não é? O cinema italiano, pegando ele como paradigma, apenas referência, ele sabia que tinha que criar o seu Star System. Ele não podia aceitar o Star System de Hollywood ou da Cinecittà, mas ele tinha que criar. E lançou Anna Magnani, sei lá, Lollobrigida, depois a Sofia Loren. Como é que vocês estão... Porque tem que criar alguns rostos que sejam expressivos, que representem esse novo cinema. O cinema novíssimo, né? Como é que você... Posso interferir? Ela acabou de fazer um filme agora, chamado Outono, que ela usou como atriz a Angel Viana, que é uma bailarina, só que ela tem uma expressividade, ela tem um olhar, ela tem um movimento que vem da dança, vem da coisa, que fez o filme ficar muito bonito e altamente cinematográfico. E nem é uma atriz, né? Nem é uma atriz, uma famosa, né? Não é uma atriz, né? É uma bailarina, uma dançarina. A gente começou a fazer cinema já nessa pegada, né, Cavie? Né, Luciano, total, assim, né? Total. De pegar não ator. E nós trabalhamos tanto com documentário quanto com ficção. Então, eu tenho até certa dificuldade, os meus filmes, por exemplo, os meus documentários, eu tenho às vezes dificuldade de estabelecer se é ficção ou se é documentário, e cada vez está mais difícil. A nossa geração já começou a fazer cinema assim, primeiro indo às ruas, né, pegando nossas câmeras e posicionando nossas câmeras nas esquinas, nas ruas. Então, com o cenário real, né, com que a vida, com o ritmo da vida mesmo. Eu acho que talvez seja até difícil para a gente pensar cinema de uma outra forma, assim, sem... Bom, o cinema nasceu na rua, não é? Pois é. Os irmãos Lumière. Total. Botaram a câmera ali na fábrica e filmaram a fábrica, depois o trem e a família. E às vezes tem perfis que você não encontra num grupo de teatro, às vezes você não encontra numa escola de atores. Isso que você falou, às vezes tem uma cara específica que você quer botar no seu filme, assim. Então, eu sou a favor da mistura. Eu acho que é interessante essa mistura. O cinema iraniano faz muito isso, né? Trabalhar com a realidade dos atores, né? É uma grande referência. Para mim é uma grande referência, por exemplo, né? Eu estive agora no Festival de Brasília, o último Festival de Brasília, todos os filmes não tinham gêneros. Você não sabia se era documentário, se era ficção. Onde você estava pisando. Exatamente. Às vezes as próprias pessoas faziam o papel delas mesmas, ficcionalizados, com a câmera, sabendo que está sendo filmado, mas interpretando elas mesmas. Então você não sabe mais, isso é documentário, isso é ficção. Essa ideia de novidade do cinema, na verdade, o cinema está voltando às suas origens, né? Tá voltando. E até sobre o orçamento também a gente vê isso. No cinema novo, por exemplo, Vidas Secas do Nelson Pereira, a equipe são 7 pessoas. Ele conseguiu grana através de cotas também. E o que a gente faz hoje, o Nelson já fazia nos anos 50, anos 60. Então não tem nada novo nisso também. A gente está só revivendo um novo momento, né? Eu acho que essa é a vitalidade, talvez perene, do cinema. Ele se transforma. E se transforma olhando para trás também, não é? Com certeza. Não é? E, Diniz, também, assim, a gente não tem muito como sair desse jeito nosso de fazer cinema, porque nós não conseguimos acessar recursos privados. Assim, para fazer esse outro tipo de cinema, requer também um investimento que é impensável para a gente. Nós não temos esses recursos também para... a gente fazer nossos filmes em grandes estúdios, né? Não tem e essas regras fazem com que a gente fique criativos, né? Isso que é engraçado. Claro, começa a inventar. Começa a inventar. Claro que inventar com estrutura é melhor, mas a gente continua. Mas o que eu falo é transformar, o que eu sempre falo nos meus filmes, assim, é transformar um problema, uma falta de recurso, uma dificuldade numa qualidade. Alavanca. Exatamente. Vem uma nova ideia a partir dessa dificuldade que você passa. Assim. Mas aí, eu acho que tem um aspecto que a gente tem que é importante, assim. A gente está falando isso tudo, mas a gente não trabalha de maneira capenga, não, sabe? Porque parece que nós estamos falando de os filmes feitos assim... Não é Araque, não. Não é, assim, a gente consegue do limão fazer uma limonada, mas uma limonada muito bacana, sabe? Assim, acho que a gente tem conhecimento suficiente de cinema... para saber lidar com essas situações, com a falta de recurso. Nossos filmes são muito bem feitos, muito legais. São os nossos filmes, na verdade, que acabam indo para fora do Brasil, para os festivais internacionais,
São os nossos E filmes. são bons de ver. São muito legais, né? Precisam ser mais vistos. O que a gente quer, na verdade, É isso. que os nossos filmes sejam exibidos. Esse é o grande problema. Mesmo sem as distribuidoras, as grandes distribuidoras chamadas majors, e sem mercado firmado, o cinema independente é o que mais produz no Brasil. É o setor do audiovisual de maior crescimento, principalmente por conta do barateamento da tecnologia. O meu filme se chama O Prefeito. Conta a história de um prefeito do Rio de Janeiro que está no 3º mandato e está um pouco de saco cheio da política e da vida política. Então ele resolve fazer um governo experimental na cidade do Rio de Janeiro. É um governo que ele coloque todas as ideias dele em prática. E são ideias incríveis, assim, de trazer a arte para a população, melhorias incríveis, Wi-Fi em todos os lugares, metrôs e ônibus gratuitos. Mas ele começa a ver que para isso ele precisa também dar algo aos aliados dele, aos aliados políticos e à mídia, aos jornais. Então ele resolve separar o Rio de Janeiro do Brasil. Olha, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia, e eu fiz já um projeto assim há 7 anos, fiz um há 2 anos e estou fazendo esse agora. É o 3º projeto dessa natureza de baixíssimo orçamento que eu realizo. E o que eu percebo agora é que a cidade do Rio de Janeiro está muito cara. Então é muito difícil hoje em dia as pessoas conseguirem trabalhar por muito pouco. Então é difícil para todo mundo. Por mais que eu esteja fazendo esse filme aqui em uma semana, que as pessoas que estão fazendo comigo são pessoas que amam fazer cinema, que amam fazer esse tipo de cinema mais autoral, um cinema de maior risco. As tecnologias digitais, elas facilitaram sim as produções de cinema, de baixo orçamento também. Eu acho que de uma maneira geral, mas também os de baixo orçamento, porque de alguma maneira agiliza mais as produções. Você fica mais leve, roda com menos equipe, talvez nem tanto menos equipe, mas um pouco menos. Agora, muitos dos desafios continuam os mesmos, porque é isso, você vai fazer um filme de ficção, você continua precisando de uma equipe de câmera, você continua precisando de uma equipe de arte, uma equipe de figurino, de maquiagem, de som. Você continua precisando de atores, você continua precisando do rigor, do olhar. Então, o jeito de se fazer é o mesmo. É ação, roda e corta. Isso não muda. Cinema de baixo orçamento existe desde que existe o cinema. Aliás, o filme começou com os filmes de baixo orçamento. Independente da miséria de cada um, da fome de cada um, a importância é você ter condições de produção de novas formas simbólicas. Ou seja, um filme, quando você altera a produção, você altera a textura do filme, você altera a produção, a forma simbólica dele. Os agentes de forma se tornam outros. Então é uma questão de escolha nesse sentido. Depende do que você pretenda com o filme, pretenda com você mesmo. Ana, me diz uma coisa, a gente foi tomar aí umas e outras, e aí eu te contei uma história, e eu quero fazer uma história dessa que você está sugerindo. Aí o que se faz?
Fala com o Cavi. Que por acaso ele aluga equipamento. Não, nem aluga equipamento não, na verdade. Você cede, você entra... A gente pensa juntos o filme e transforma às vezes um sonho na realidade. Sim, mas digamos que você não está nesse ramo e está em outro. Existe no mercado por aqui perto, né, tem que ser no Rio, facilidade de acesso a equipamento para alugar, não é? Tem aqui no Rio, sim, é um grande polo. A gente encontra tudo aqui. Inclusive, o que acontece são, né, os outros estados procurarem... Está mudando, né? Mas assim, até um tempo atrás... Estão vindo para cá. Todo mundo vinha para poder alugar equipamentos Rio e São Paulo, eixo Rio e São Paulo. Agora que Pernambuco, por exemplo, está conseguindo criar um núcleo próprio, né, do audiovisual, toda a cadeia, né, equipamentos, finalizadora e tudo, né? E a nossa própria equipe, tanto de fotógrafo como técnico de som, com esse acesso à nova tecnologia, eles mesmos estão tendo os equipamentos. É uma coisa que a gente faz muito isso. Às vezes a gente contata o fotógrafo, ele já vem junto com o equipamento dele. Os fotógrafos hoje em dia, o cara do som também traz junto o equipamento dele. Então, são coisas que só é possível porque os equipamentos estão mais baratos, entendeu? E possibilita é mais fácil. Eu, por exemplo, não comprava antigamente equipamento para mim. Hoje em dia, eu prefiro já contratar a pessoa que já tem o equipamento dele eu e já também não traz compro junto. câmera, eu nunca mais comprei. Agora, essa questão de equipamento, só para lembrar um pouco, que talvez vocês saibam de ler, mas esse foi o problema do cinema brasileiro, digamos, a Vera Cruz. Ela não conseguiu fazer porque ela gastou uma fortuna com estúdio e com equipamentos. E aí, pronto, não pôde... Mas você vê que é a época da película, né? E Ah, a película, película. pra gente, a película era um mundo lá no final do horizonte, assim, distante, cara. A gente é uma geração digital já, de 2000 para cá, e que o equipamento é mais barato, mais leve. O máximo que a gente pegou foi transformar digital em película, no transfer. Mas, assim, nos anos 90 já começou a cair isso. Hoje em dia, a gente faz direto no digital. A Rio Filmes, empresa de investimento em audiovisual do Rio de Janeiro, anunciou novas fontes de recursos para projetos de filmes, conteúdos para a TV, web e curtas. Hoje em dia você pode fazer um filme, uma grande produção de até 10 milhões, por exemplo, né? Geralmente esses valores variam acima de 5 milhões, 6, 7 milhões é um orçamento médio de um filme nacional, né? Que vai ser distribuído. A gente tem os filmes também de orçamento menor, que a gente chama de baixo orçamento, que são os filmes, às vezes, que vão percorrer os editais. E a gente também tem os filmes de baixo orçamento que são distribuídos, alguns documentários. A gente tem os curta-metragens, por exemplo. É muito complicado a gente definir o que é um baixo orçamento, por exemplo, porque em Hollywood um filme de 1 milhão, por exemplo, é considerado de baixo orçamento. Tudo depende do que você vai fazer com o seu filme. Se seu filme vai ser distribuído, se ele é um filme comercial, se ele é um filme que vai percorrer festivais. Mas isso tudo tem que ser pensado desde o início de idealização do filme. Vamos para um brevíssimo intervalo. O Observatório da Imprensa volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o Rio de Janeiro como capital da indústria cinematográfica, a nova capital. Produtores de baixo orçamento ampliam o mercado com o conteúdo para a televisão através da nova lei de TV a cabo. Eu sou uma ilustre desconhecida, né? Eu não sou ninguém. Então, por que vão me dar dinheiro se eles não sabem se eu vou conseguir realizar? Né? Já começa assim, né? O mercado pensa dessa maneira. E comigo e com muita gente. Eu comecei a inscrever em lei de incentivo, comecei a aprender a fazer uma coisa que as pessoas fazem curso para aprender, que é formatar projeto para dentro de lei de incentivo, para edital. E pelo meu próprio esforço, pela minha própria curiosidade, típica de jornalista, fui conseguindo descobrir esses processos burocráticos de se fazer cinema hoje no Brasil. A captação é o pior. Eu estava super feliz que eu consegui
aprovar, né? O governo me autorizou a captar aquele dinheiro junto às empresas. Só que aí eu comecei um momento mais difícil, que foi o momento da captação. E essa captação, você tem profissionais que fazem a captação, só que, obviamente, o profissional vai conseguir, vai ter mais interesse em captar os projetos mais caros, onde ele vai ganhar mais dinheiro em cima. Então, eu consegui aprovar nas leis de incentivo, eu coloquei em mão de captador, mas não consegui captar. Eu resolvi, então, procurar o Cavi Borges. E aí eu vendi o projeto para ele topou e aí começamos a gravar. Eu fui também no Canal Brasil, vendi meu projeto imediatamente, praticamente na mesma época que eu me aproximei do Cavi. E o Canal Brasil me disse, olha, eu vou gostar muito de ser seu parceiro, mas você tem que me apresentar um primeiro corte. Eu e o Cavi nos juntamos e começamos a fazer esse primeiro corte com os nossos próprios recursos, procurando profissionais parceiros que tinham seus equipamentos, pagando diárias baixas, enfim, conseguindo fazer uns arranjos para que a gente pudesse gastar o mínimo possível, tirado do nosso bolso, para que a gente pudesse, na frente, talvez recuperar. E nas escolas de terreiros de banda, o samba não atende aos apelos de quem não lhe quiser. Eu fiquei apaixonada assim, pela temática, que era essa música que se faz na chamada Nova Lapa, né? Desde o final da década de 90. E que tinha o seu quartel-general, que era um pequeno palco, desprovido de recursos também, e por onde passaram e passam os maiores talentos da nossa música de hoje, desses últimos 15 anos. Formando uma geração de músicos. Qual era o bar que a gente tinha para se encontrar? Para fazer música informal, música dessa forma popular que a gente faz, que é se encontrar, olhar no olho e sair tocando e tal. Era o Semente, eu me lembro a primeira vez que eu toquei no Rio de Janeiro, junto com o maestro Nelson Aires. Eu morava em São Paulo na época. E o Zé Paulo Becker, que é um dos grandes padrinhos do Semente, tem a noite mais tradicional, né, do bar, me convidou, falou, Diamandu, eu tô tocando num bar na Lapa, que é muito novo e tal, até vai pouca gente e tal, mas o clima é muito bacana. E tava bem no iniciozinho daquela explosão toda que aconteceu nos anos 2000. A partir dali eu comecei a frequentar o Semente como se fosse a minha casa, né? O passado do Rio de Janeiro como polo de cinema, teve a Cinédia, teve a Atlântida, teve o Cinema Novo, né? Digamos as 3 fases do Rio de Janeiro. E tem essa fase nova, de grandes produções, mas com assuntos que já quebram um pouco a estética. Como é que a gente vai fazer disso um novo paradigma para o cinema brasileiro também, não é? É engraçado que você falou de estúdios, né? E a gente vive um momento de zonas. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Eu acho que essa nossa geração, ela está trazendo, especificamente falando da cidade do Rio, trazendo esse olhar mais externo, de mostrar esses lugares que querem aparecer. Então, eu acho que essa é a nossa maior força. Assim. Claro que a gente não é contra estúdio, não sei o que, a gente tem esse marco histórico. Mas o que a gente vive agora é isso. É você mostrar, de uma certa forma, aquilo que são chamados de excluídos. Entendeu? O Buñuel tinha um filme que eu me refiro muito, que é Os Esquecidos. Então, eu acho que o nosso cinema ele tem esse poder. E a gente tenta trabalhar com esse poder, de mostrar isso. Vidigal, quem são esses excluídos? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta antes dessa pergunta. O excluído, ele quer se ver ou ele prefere ver outras coisas? Né? Ele quer se ver. Ele quer se ver, ele não está se vendo. É isso que essa é a nossa batalha. Além de batalhar para fazer cinema, a gente tem essa responsabilidade, que é uma boa responsabilidade, de você mostrar aquilo que não está na mídia. Entendeu? Eu acho que despadronizar já começa assim. Vamos mostrar o que não está na mídia. Então é isso, porque o que a gente está chamando de os esquecidos, né, os excluídos, são os que mais consomem. E quando o cinema ele tem essa diversidade, a gente consegue mostrar todos os lados, entendeu? É isso que a gente tenta fazer através do cinema.
E eu acho uma pobreza quando isso não acontece. Porque é tão rico, é tão singular, falando de forma cultural, são tantas coisas singulares acontecendo na Zona Norte, na favela, até no asfalto, do Rio de Janeiro como um todo. E você se restringir a só uma localidade, falando de uma forma geográfica. Eu acho tão pobre isso. Eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito rica e que não está sendo mostrada. E a gente tem esse viés para mostrar, que é o nosso cinema. As pessoas veem muito pouco filme brasileiro fora do Brasil também, entendeu? Então a gente também o Brasil, é o próprio cinema. O cinema brasileiro é excluído do mundo. A gente vai para Cannes, não tem um filme brasileiro. Tem uma tendência a achar que o outro quer ver do cinema brasileiro essas imagens tradicionais. Acabou, sabe? Isso ninguém aguenta mais. Eu acho que a gente vive um outro momento e o cinema brasileiro que tem sobressaído, que tem se destacado fora, é um cinema que fala do Brasil de hoje. Também tem espaço para o cinema que fala dos nossos sonhos, sabe? Não tem mais um padrão. Nós estamos falando para o mundo, nós estamos contando histórias universais através do nosso universo local. Cabe tudo. E eu acho que o cinema brasileiro está num momento excepcional. O cinema de baixo orçamento, apesar do baixo orçamento, está sendo feito de maneira exemplar, com muita qualidade, muita vitalidade. Quando a gente consegue chegar nos mercados internacionais através das coproduções, a gente consegue fazer muito bonito. O cinema brasileiro tem feito um bom papel nos festivais. Essa questão que ela falou é interessante, porque é uma coisa que o Brasil faz pouco, são essas coproduções internacionais. E é muito importante isso. Por exemplo, você vê o filme do Karim, que foi para Berlim, era uma coprodução Brasil-Alemanha. Então, todas essas coproduções também se abrir para o mundo, para o mercado externo também. Faz o seu filme chegar mais longe. Você já garante de cara que seu filme estreia no Brasil e no país da sua coprodução. Nós estamos engateando, Isso é algo muito novo para o cenário do cinema brasileiro, A Ancine, por exemplo, agora tem umas linhas específicas de coproduções, Brasil e Portugal, Brasil e Uruguai, Argentina, Itália. Acho que é uma das saídas do cinema independente mesmo. É uma das possibilidades de você conseguir. Às vezes a gente não consegue dinheiro no Brasil, a gente vai buscar fora do Brasil dinheiro para poder fazer filme. Agora, me diz uma coisa, a nossa mídia, de novo, entrando na minha área, a nossa mídia ela é concentrada, a gente não tem muitas alternativas e ela não abre muito, ela não tem espaço, não tem tempo, tem conceitos de preferências que são, eu acho, superados. O Brasil está por fora de muita coisa. Esteve por fora da questão do aborto, até que duas pobres vítimas foram assassinadas aqui no Rio de Janeiro. Aí entrou no aborto. Foi tema de um filme que ganhou Cannes há anos atrás. Não, Cannes, um filme que ganhou Cannes. Romeno. Um filme romeno. 2 semanas, 3 dias. Há uns 5, 6 anos ganhou Cannes. Eu acho que no Brasil esses assuntos estão começando a ser ditos, mas nos documentários. Toda essa pauta que a mídia, eu estou falando da mídia tradicional, não pega, e que o cinema poderia pegar, eu acho que vai esbarrar em algum momento na questão da atualidade, da rapidez. Como é que é isso? O aborto de repente está nas manchetes. Quanto tempo depois vocês conseguem fazer um filme de ficção ou um testemunhal sobre aborto, sei lá? O documentário ele consegue, eu acho que, ser mais ágil. Por exemplo, mesmo antes dessa questão vir à tona, a questão do aborto, por exemplo, nós tivemos 2 filmes brasileiros, um da Carla Galo, outro da Teresa Gessorum, que falam sobre esse assunto. A ficção, ela demora um pouco mais a reagir, porque nós demoramos também muito, para produzir nossos filmes. A gente não tem esse poder de fogo para colocar nossos filmes. Agilidade. Não temos essa agilidade, porque é tudo muito caro, O passo é muito lento, às vezes a gente ganha o edital de desenvolvimento de roteiro. Roteiro pronto. E aí, ano que vem vai chegar o edital de produção. Aí o governo vai e não lança o edital de produção.
Aí interrompe. E aí entregou aí um buraco aí de 1 ano, né? O filme do Cavi, por exemplo, Cidade de Deus, 10 anos depois, demora mais um pouquinho a virar o quê? 15 anos? Demorou quanto? Não, na verdade, a gente teve que abandonar formas tradicionais de captação. Tivemos que usar o crowdfunding, fizemos festa para arrecadar dinheiro, fizemos uma parceria grande com canais de televisão, Canal Brasil, nosso grande parceiro. E por causa disso a gente conseguiu fazer 10 anos depois, porque senão ia ser 15 anos depois. Se a gente fosse esperar os editais, os prêmios, a gente não ia conseguir fazer o filme. Então essa velocidade requer que você também pense em formas alternativas. Senão é isso que ela falou, demora 3, 4, 5 anos. Um dos maiores entraves para os filmes independentes é a exibição. Raro exemplo é o Canal Brasil, que, além de veicular, também faz parceria na produção nacional. Ninguém escolhe fazer um filme com pouco dinheiro, né? Você tem, diante das limitações que o mercado impõe, né, de procurar produções mais comerciais e tal, essas facilidades permitem que se façam filmes mais baratos, né? Então, acaba sendo uma alternativa interessante para um tipo de produção mais específica. Que produção? Enfim, quem está... Novos realizadores, quem está num estágio da carreira que ainda está... ou filmes mais autorais, às vezes filmes mais experimentais, documentários e tal, né? Eu acho que esses filmes... O escoamento, o lançamento desses filmes em sala de cinema, você tem uma dificuldade muito grande, como você tem uma dificuldade muito grande até para filmes médios no Brasil, né? Porque você tem uma limitação absurda de número de salas num país desse tamanho, né? A gente tem, no Canal Brasil, coproduzido boa parte desses filmes, né? De documentários a ficções com orçamentos mais reduzidos. E a gente tem visto produções incríveis, que se você for dizer quanto custou para fazer aquele filme, as pessoas não acreditam. O Canal Brasil... É uma plataforma de Exatamente. lançamento. É uma nova forma de pensar a produção também, se linkar com os canais de televisão. Na França, por exemplo, às vezes tem filmes que tem 5 canais ajudando, a gente entendeu? vê, né, no final. Enquanto no Brasil é muito raro isso. E o Canal Brasil está dando esse primeiro passo aí, desse chegar. E além de produzir, eles também estão ajudando a distribuir os filmes também, às vezes no VOD, na TV, até no cinema. Mas eles não têm restrições de caráter conteudístico, para usar uma palavra complicada, não? O Canal Brasil é um dos Acho canais que mais não, democráticos. acho que não, mas eu acho que a gente... Não, o Canal Brasil é hors concurso, mas eu digo outros. Não, mas eu acho que a gente... É o que o Cavê falou, o primeiro passo, mas assim, na favela não tem Canal Brasil. Tô sendo sincero, assim. Então, assim, o acesso, sabe, ainda é complicado. Então, eu acho que a gente ainda... Se eu fosse escrever um roteiro sobre a nossa geração tentando exibir os nossos filmes, eu diria que o nosso maior conflito é a distribuição. Um dos maiores conflitos, ainda é restrito, ainda é E sempre vinculado... foi isso no passado? Eu acho que sim, porque você tem uma coisa de marketing, né? Se você investir num filme de fulano de tal, você vai ter um retorno midiático maior. Então, existe esse pensamento estereotipado ainda. Existe uma preocupação com isso. Então, eu acho que isso, a gente esbarra, a gente tem que lutar contra isso. E a gente fica restrito aos festivais, eu acho. Hoje em dia, a gente está produzindo muito, como você falou. Tem festivais de cinema com 150 longas inscritos para entrar 10. Nosso grande problema atualmente é o que fazer com esses filmes. Aonde passar esses filmes? E os cinemas não estão dando conta. E também estão focando em filmes blockbusters ou mais americanos. Esses filmes que a gente faz, acaba que, como o Lu falou, é os festivais onde a gente pode passar os filmes. É a Canal Brasil, são os cineclubes. Agora, talvez, a internet chegando aí com vídeo on demand, com VOD, as outras possibilidades, o streaming que a gente ainda não conhece muito bem, mas talvez seja um novo caminho aí para esse tipo de cinema que a gente faz, que não é tão comercial e que não passa tanto no cinema. Mas nós queremos também nossos filmes no cinema. Além dessas outras plataformas, nós queremos também. E eu acho que está sendo roubado do público, né, a graça de ver o filme brasileiro. Não, de ir ao cinema e ver pois o é, filme de ver as coisas que nós produzimos, de se reconhecer no cinema, né? E a gente vive uma coisa, saudosismo eu falar isso, mas a gente vive num momento tão capitalista. A gente tinha uma lei que é super simples, assim, que era o curta antes do longa. Lembra? Hoje em dia a gente vai ver um filme no cinema, a gente vê comerciais. Não, assim, trailers horríveis, barulhentos. Assim, a gente começa a rediscutir daí, entendeu? A gente vive um momento capitalista também. Então o dinheiro fala mais alto que a muito cultura, difícil, né? Muito difícil. Vai deixar de passar 3 anúncios que vão pagar grana pro cinema para passar um curta? Nunca. Tem tantos curtas maravilhosos, melhores que longas, inclusive, no Brasil. Sim. Não, o cinema começou curta. Então, chegamos ao final do Observatório da Imprensa. Quero agradecer a presença dos realizadores Cavi Borges,
Ana Azevedo e Luciano Vidigal, pelo diagnóstico do cinema de baixo custo que vem sendo produzido no país e pelo convite a todos nós pegarmos uma câmera na mão. Lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.